Sétima lição de Unsrichiano. Siebte Lektion. Chegou a hora de pegarmos um pouquinho mais pesado com a gramática. E para isso, vamos fazer uso de um verbo bem básico, o verbo keva. Com base no verbo keva, a gente vai ver os conceitos de acusativo e dativo. E depois, vamos ver também o dativo dos artigos e dos pronomes pessoais. Já vai preparando papel e caneta para anotar aí, hein? O verbo keva significa dar, um verbo bem básico. É um verbo e, como vários que já vimos. Vamos conjugar. Ich keva, tu kepst. Note como o som de V em keva mudou para um P em kepst. Representamos isso trocando o W por dois Bs. Isso é uma regra que se aplica a diversas palavras. Um B entre vogais se torna um V ou W dependendo do comprimento da vogal antes dele. Como keva tem uma vogal curta, afinal não dizemos keva e sim keva, usamos um W e não um V na escrita. Se a pronúncia fosse keva, escreveríamos com um V. Mas enfim, sigamos. Ich keva, tu kepst, eia kept. Novamente B por não estar entre vogais. Meia keva. Aqui com W por ser entre vogais. Teia kept, si keva. O verbo keva, dar, é um verbo transitivo. Quando damos, damos algo, certo? Por exemplo, ich gebe ein Geschenk, eu dou um presente. Das Geschenk, o presente, gênero neutro. Plural, die Geschenke. Mas ainda falta mais um pedaço, não é? Quando damos uma coisa, damos para alguém. Então, além do objeto direto, que aqui é o presente, precisamos informar também quem recebe o presente. Por exemplo, eu dou o presente para a criança. Ich gebe dem Kind ein Geschenk. Note aqui essa palavra dem na frente de Kind, criança. Sabemos que criança é um substantivo neutro, das Kind, certo? Então, o que houve com o das? É aqui que a gente precisa começar a abordar os conceitos de acusativo e dativo. Sabemos que ich, eu, é o sujeito da frase. Já falei disso na aula de verbos transitivos. Lá também já aprendemos que ein Geschenk, um presente, é o objeto direto, aquele que é afetado pela ação. No caso aqui, a ação de dar. O presente é o que está sendo dado. Mas o verbo dar é o que em português chamamos de verbo ditransitivo, que precisa de dois objetos, um objeto direto e um objeto indireto. A criança é o objeto indireto, o que em português é representado usando-se uma preposição como para, mas em unsrichiano é representado por um caso gramatical diferente, o chamado dativo. O dativo é o caso que indica o destino de uma ação, e em português seu uso é substituído pelas preposições para ou a, e em alguns casos também pela preposição em. O dativo no unsrichiano, nos substantivos, é marcado por uma mudança na forma do artigo. Já vimos os artigos dos três gêneros e do plural, te, ti, tas, ti, os quais são usados tanto no nominativo quanto no acusativo, ou seja, tanto quando o substantivo é o sujeito, quanto quando é o objeto direto da frase. Mas quando ele é o objeto indireto, o artigo muda de forma. Te se torna tam, ti se torna te, tas se torna tam e ti se torna te. Como a gente pode ver, usa-se tam tanto para o masculino quanto para o neutro, e da mesma forma usa-se te tanto para o feminino quanto para o plural. Vamos ver o uso disso na prática com algumas frases de exemplo usando o verbo keva. Die Frau gibt dem Hund einen Kuss. A mulher dá um beijo no cachorro. Der Kuss, o beijo, gênero masculino. O plural pode tanto ser die Kiss quanto die Kuss. Note como no cachorro está no dativo, porque o cachorro é o destino da ação. O ato de dar aqui termina no cachorro e a coisa dada é um beijo. Veja também como o dativo, o objeto indireto, aparece antes do acusativo, o objeto direto, na frase. Essa é a regra básica de como organizar os elementos na frase. Você poderia até dizer Die Frau gibt einen Kuss dem Hund, mas soa meio estranho.
Talvez seja melhor deixar uma ordem dessa para casos especiais, como ao escrever um poema. O melhor aqui é manter o dativo antes do acusativo. Sigamos. De man gebt de Frau Geld. O homem dá dinheiro à mulher. Das Geld, o dinheiro, gênero neutro. Essa palavra não costuma ser usada no plural, mas caso você encontre uma situação em que falar dinheiros seja necessário, o plural é die Gelder. Aqui, de Frau é o dativo de die Frau. De Mensch gibt dem Reh ein Kellerbrief. A pessoa dá uma cenoura ao veado. Das Reh, o veado, ou o cervo, gênero neutro. Plural, die Rehe. Die Kellerbrief, a cenoura, gênero feminino. Plural, die Kellerbriefe. Die Frau gibt de Leid Essen. A mulher dá comida às pessoas. Die Leid significa as pessoas. É uma palavra que só existe no plural. Como o plural em unsrichiano não tem gênero, Leid também é uma palavra sem gênero. Das Essen, a comida, gênero neutro. Plural, die Essen. Essa palavra é de fato apenas o verbo essen, que significa comer, como já vimos, usado como um substantivo. Agora que vimos os artigos definidos no dativo, vamos ver os artigos indefinidos. Os artigos indefinidos são um ponto complexo do unsrichiano. No nominativo e acusativo já vimos que dizemos an para todos os três gêneros. No dativo, o masculino e o neutro se transformam em enam, o que em fala rápida pode soar como anam, ou podem ser reduzidos a em. Já a forma feminina no dativo é ena, o que na fala rápida pode soar como ana. No entanto, muitos falantes não fazem distinção de caso no artigo indefinido e usam an indiscriminadamente para tudo. Nas minhas lições, no entanto, eu vou priorizar as formas enam, ena, enam, mas essas aulas não têm intenção de serem prescritivistas, e usar apenas an para tudo é uma forma válida de falar também. Vamos usar as mesmas frases de antes, apenas trocando o artigo definido por um indefinido. Eine Frau gibt einem Hund einen Kuss. Uma mulher dá um beijo num cachorro. Ein Mann gibt einer Frau Geld. Um homem dá dinheiro a uma mulher. Ein Mensch gibt einem Reh einen Kellerbrief. Uma pessoa dá uma cenoura a um veado. E aí temos que ver ainda os artigos negativos. Eles seguem basicamente o mesmo modelo dos artigos indefinidos. Temos kenem no masculino e neutro, os quais podem ser reduzidos para kem, kena para o feminino e kena para o plural. Apesar de os artigos negativos também poderem ficar todos iguais como ken, independente do caso, isso não me parece tão comum quanto com o artigo indefinido. É mais frequente a gente encontrar falantes que fazem a distinção. Vamos ver as frases de novo, dessa vez usando um artigo negativo no dativo. Die Frau gibt keinem Hund einen Kuss. A mulher não dá um beijo em nenhum cachorro. Literalmente, a tradução seria algo como a mulher dá um beijo em nenhum cachorro. Der Mann gibt keiner Frau Geld. O homem não dá dinheiro a nenhuma mulher. Der Mensch gibt keinem Reh einen Kellerbrief. A pessoa não dá uma cenoura a nenhum veado. Die Frau gibt keine Leid Essen. A mulher não dá comida a pessoas. Uma tradução mais exata seria a mulher não dá comida a nenhumas pessoas, mas soa meio estranho, ao menos no português brasileiro. Bora rever o dativo de todos os artigos então. Aqui estão todos eles apresentados. No masculino temos tam, enam, kenam. No feminino t, ena, kena. No neutro, de novo, tam, enam, kenam, exatamente como no masculino. E no plural temos t e kena. Se você prestar atenção, podemos ver um padrão aqui. As formas masculinas e neutras todas terminam em em. As formas femininas terminam em er, com exceção do artigo definido, onde temos só um e. E as formas do plural terminam em e. Essas terminações são comuns na declinação do dativo, então é bom ter elas em mente. em para o masculino e neutro, er para o feminino e e para o plural.
Agora que já vimos o dativo dos artigos, temos que ver também o dativo dos pronomes pessoais. Mas antes disso, aproveita para se inscrever e não perder as próximas aulas. Já vimos os pronomes no nominativo e no acusativo nas aulas passadas, incluindo suas formas átonas ou enclíticas. Hora de ver as formas no dativo. Ich, mich se torna meia. Tu, dich se torna teia. Te se torna tem. E eia, in se torna im. Ti se torna te. Si se torna eia. Tas se torna tem também. Es se torna im também. Meia uns se torna uns. Teia aich se torna aich. Ti si se torna tena. Note como as terminações típicas dos gêneros na terceira pessoa aparecem aqui de novo. Masculino e neutro terminam em M, feminino termina em R e o plural termina em E. Aqui é importante salientar que muitos falantes, a maioria imagino, usam a forma tena do plural também para o feminino, provavelmente por analogia com as formas no nominativo e acusativo que são iguais para os dois também. Mas vamos a mais exemplos de frases com esses pronomes no dativo em uso. Tu gibst mir ein abacat. Você me dá um abacate. Ou você dá um abacate para mim. Die abacat, o abacate, gênero feminino. Plural, die abacata. Ich gebe dir a pluma. Eu te dou flores, ou eu dou flores para você. Die Blume, a flor, gênero feminino. Plural, die Pluma. Er gibt ihm Wasser. Ele lhe dá água. Ou ele dá água para ele. Também podemos dizer er gibt dem Wasser. Sie gibt ihr ein Geschenk. Ela lhe dá um presente. Ou ela dá um presente para ela. Também podemos dizer sie gibt dir ein Geschenk. Ou, ainda mais frequentemente, sie gibt denen ein Geschenk, usando a forma do plural no feminino. Er gibt dem ein Geschenk. Ele lhe dá um presente. Ou ele dá um presente para ela, a menina. Também podemos dizer er gibt ihm ein Geschenk. Sie gibt uns die Schlüssel. Ela nos dá as chaves. Ou ela dá as chaves para nós. Der Schlüssel, a chave, gênero masculino. Plural, die Schlüssel. Ich gebe euch das Geld. Eu vos dou o dinheiro, ou eu dou o dinheiro para vocês. Sie gibt denen Körner. Ela lhes dá grãos, ou ela dá grãos para eles. Das Korn, o grão, a semente, gênero neutro. Plural, die Körner. Mas assim como os pronomes no nominativo e no acusativo podem ter formas átonas na pronúncia, o mesmo acontece com as formas no dativo. Mas elas não são tão frequentemente enfraquecidas quanto as formas do acusativo. Na forma átona, meia se torna ma, teia se torna ta, im se torna eia se torna r e im se torna As formas do plural não possuem versões átonas. Vamos rever as frases de antes usando a pronúncia átona. Tu gibst mir ein Abacat fica tu gibst mir ein Abacat. Ich gebe dir a Blume fica ich gebe dir a Blume. Er gibt ihm Wasser fica er gibt ihm Wasser. Sie gibt ihr ein Geschenk. Sie gibt ihr ein Geschenk. Er gibt ihm ein Geschenk. Er gibt ihm ein Geschenk. Até agora tudo se manteve como eu falei lá no início. O dativo vem antes do acusativo na frase, certo? Mas olha o que acontece aqui se eu trocar o acusativo por um pronome. Se no lugar de das Geschenk eu usar es, o pronome correspondente, a frase fica er gibt es ihm. Ele lhe o dá. Apesar de essa forma existir no português, ela infelizmente se tornou obsoleta hoje em dia e a gente acaba falando ele o dá para ela. Mas o que precisamos perceber aqui é como o acusativo agora passou para antes do dativo. Se o dativo não for um pronome, como em er gibt es dem Mädchen, ele o dá para a menina,
acontece o mesmo. A regra sobre o posicionamento do dativo e do acusativo, então, é a seguinte. O dativo vem antes do acusativo, a não ser que o acusativo seja um pronome. Se o acusativo for um pronome, ele vem antes do dativo. Então, vamos ver as frases mais uma vez. Tu gibst mir ein abacat. Tu gibst mir. Você a dá para mim. Ou, reduzindo mais, tu gibst mir. Ich gebe te a pluma. Ich gebe se teia. Eu as dou para ti. Ich gebe se ta. Er gibt ihm Wasser. Er gibt es ihm. Ele o dá para ele. Er gibt es ihm. Sie gibt ihr ein Geschenk. Sie gibt es ihr. Ela o dá para ela. Sie gibt's ihr. Sie gibt uns die Schlüssel. Sie gibt's uns. Ela as dá para nós. Ich gebe euch das Geld. Ich gebe es euch. Eu o dou para vocês. Sie gibt den Kenner. Sie gibt se denen. Ela os dá para eles. Recapitulando. Aqui você pode ver os 3 tipos de artigos, definido, indefinido e negativo, nos 3 gêneros, no plural, e nos casos nominativo acusativo e dativo. As formas masculinas e neutras são iguais e sempre terminam em em. Tam, enam ou em e kenam ou kem. As formas femininas terminam em er, com exceção da forma definida, que é t. Na indefinida e na negativa temos ena e kena. E no plural as formas terminam em e, sendo t o artigo definido e kena o artigo negativo. Nos pronomes, as formas do dativo são meia, às vezes reduzido para ma, teia, reduzido para ta, tem, im, reduzido para te, eia, reduzido para r, tem, im, reduzido para uns, eich e tena. Novamente, vemos aqui o padrão da forma masculina e da neutra terminarem num m, a feminina em r e o plural em e. E sem esquecer que a forma do plural muito frequentemente é usada no lugar da feminina por analogia. Pode parecer muita informação a princípio, mas com o tempo se pega a prática. Volte o vídeo se for preciso e faça as suas anotações. O dativo vai começar a aparecer bastante pelas aulas a partir de agora e logo já vai ser algo natural para você. Não esquece de me seguir lá no Instagram para mais conteúdo. Se esse vídeo te ajudou, deixe seu apoio com um like. Inscreva-se e também ative o sininho para receber as notificações de conteúdo novo e seguir aprimorando seu Musrikiano. Até mais, Peace Pal!